Olá, super vendedor! Olá, super vendedora! Tudo bem? Como vender mais em um período onde o cliente está comprando cada vez menos? Essa pergunta é o motivo de nossa conversa de hoje, aqui no Gigante das Vendas 2.0. Nós vamos estudar juntos conceitos e estratégias que eu tenho aplicado com muito êxito para os meus clientes e eu espero sinceramente que esse nosso bate-papo de vendedor para vendedor venha somar, nem que seja um pouquinho, na sua luta pela antecipação de resultados. Eu sou Josiandre Barbosa, especialista em vendas, diretor da Universidade do Sucesso em Vendas, sou apaixonado por vendas. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite do meu amigo Raul Candeloro para estar aqui com você. Agradeço a Deus pela oportunidade e, claro, agradeço a você que me aceitou aí em sua casa, em seu escritório, para juntos termos esses momentos de reflexão e de conhecimentos sobre um dos mais extraordinários processos que ocorrem no planeta Terra, que é o processo de vendas. Sim, porque viver em sociedade é vender. E nada ocorre debaixo do sol, entre duas ou mais pessoas, sem que ocorra o fantástico processo de vendas, seja a venda de um serviço, a venda de um produto, a venda de uma ideia, a venda da imagem ou a venda de um ideal. E o tema da nossa videoaula é lucratividade em tempos de crise. Como vender mais e melhor em tempos difíceis? Essa é a terceira vez que eu sou convidado para os eventos do Instituto Venda Mais. E se você já me assistiu em outro evento, ou se é a primeira vez que você está me assistindo, deixa aí seu comentário. Eu quero conhecer você melhor. Eu fico muito lisonjeado com a sua participação. Eu tive a honra de ser um dos 3 palestrantes mais elogiados no Circuito Venda Mais em 2014. Por isso eu sou muito grato por sua participação. E se você já me assistiu em outro evento do Instituto Venda Mais, você sabe que eu sempre gosto de trazer um presente extra para quem me assiste. E desta vez o presente foi concedido pela Unisve, Universidade do Sucesso em Vendas, e é um brinde no valor de R$ 250. É um presente, a minha forma de agradecer a você. No final da palestra eu te digo como você adquiriu o seu totalmente de graça. Mas vamos ao que interessa. Lucratividade em tempos de crise. Como vender mais em um período onde o cliente está comprando cada vez menos? Nesse momento, tem muita gente falando em crise, não é verdade? Tem também outros falando em oportunidades. Inclusive tem aqueles que dizem que a crise não existe, que é algo que está na cabeça de algumas pessoas. Mas sabe de uma coisa? A crise realmente existe. Ora, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades políticas, como nós estamos enfrentando uma crise política, ou tragédias que podem afetar a economia de uma ou de várias nações. Mas sabe qual é o problema? É que existem vendedores como desculpa para a sua própria incapacidade em lidar com a situação ou pela sua falta de coragem para seguir em frente. A Universidade do Sucesso em Vendas, a Unisve, ela realiza pesquisas mercadológicas que visam entender o comportamento de clientes, o comportamento de empreendedores, de empresas e de seus vendedores em diferentes situações do cenário econômico. Os resultados dessas pesquisas são utilizados para atualização de nossos cursos de formação, de nossos treinamentos para gerentes e vendedores e também, claro, para as nossas palestras que são realizadas em todo o Brasil. Em uma dessas pesquisas, nós observamos que empresas com a mesma segmentação de mercado, em uma mesma localidade e com potencial de competitividade aparentemente similar, elas podem reagir de forma totalmente diferente em períodos de crise, como você pode ver no slide. Então, como você pode observar nesse slide, apresenta aí 6 grupos de empresas, 6 comportamentos diferentes de empresas de um mesmo segmento, em períodos de crise. Você vai ver que empresas com as mesmas oportunidades têm reações diferentes. O item 1 da figura representa aquelas empresas que no período pré-crise estiveram acima da linha da sobrevivência, mas que no período de crise elas se mantiveram abaixo dessa linha de crise. E no período pós-crise elas conseguiram manter os seus negócios vivos, elas conseguiram manter-se na linha de sobrevivência. Elas representam
17,2% das empresas pesquisadas pela Unisve. O item 2, com 6,2%, representa empresas do mesmo segmento e que também se encontravam acima da linha de sobrevivência no período pré-crise, mas que no período de crise elas desceram, infelizmente, elas permaneceram em queda e algumas até fecharam as suas portas. O item 3, por sua vez, representa aquelas empresas que se encontravam abaixo da linha de sobrevivência, mas que conseguiram, mesmo em período de crise, obter estabilidade. Elas representam 19,5% das empresas pesquisadas. O item 4, por sua vez, representa as empresas que se encontraram em crescimento contínuo, como se a crise não houvesse, né? Como se não tivesse crise. Elas não obtiveram explosão de crescimento, mas mantiveram crescimento constante. Elas representam 28,3% das empresas pesquisadas. Os itens 5 e 6 representam, respectivamente, as empresas que se mantiveram todo o tempo acima da linha de sobrevivência ou aquelas que se mantiveram todo o tempo na linha de sobrevivência, representando aí 13% e 15,55%, respectivamente. Interessante, né? Para essas empresas é como se a crise não tivesse existido. Elas não tiveram oscilação, né, durante o período. Algumas, inclusive, como você viu, começaram a crescer, elas não cresciam, mas devido à crise, no período de crise foi que elas cresceram, enquanto outras caíram, né? Sem dúvida nenhuma, há também aquelas empresas que caem, aquelas empresas que quebram em período de crise. Cabe ressaltar que essa pesquisa foi aplicada em empresas que fogem das estatísticas do Sebrae e das estatísticas da Federação do Comércio, né, que mostram que uma média entre 23% a 34% das empresas fracassam nos 2 primeiros anos, fecham as suas portas nos 2 primeiros anos de atividade. Essas empresas não fazem parte dessa estatística porque todas elas ultrapassaram 5 anos de sobrevivência. Então essas empresas elas já estiveram bem, já passaram dessa fase, né, de falência dos 2 primeiros anos. São empresas, grupos de empresas de um mesmo segmento, diferentes grupos foram analisados em diferentes estados brasileiros e os resultados foram mensurados para a confecção desse gráfico que você está vendo agora. E aí onde você vê que em empresas iguais mantém reações diferentes no período de crise. Outros casos foram encontrados, mas esses casos aí representaram um maior percentual de incidência. Mas o fato aí, gente, é que tanto é possível falir em tempos de crise, como é possível encontrar soluções para vender mais e melhor naquele mesmo período. Agora você deve estar se perguntando como explicar esse fenômeno. Por que algumas empresas, porque o natural seriam as empresas caírem no período de crise. E por que algumas conseguem crescer? Elas estão se mantendo no mercado ou estão abaixo da linha de sobrevivência e só no período de crise é que elas conseguem crescer, que elas conseguem subir a linha de sobrevivência. Bem, para explicar isso é preciso você entender que no período de crise o dinheiro não acaba, não é verdade? Ele fica mais escasso. Você é cliente, não é? O cliente continua comprando. Olha, você continua comprando. A diferença é que devido à redução em seu poder de consumo, você está muito seletivo ao fazer as suas escolhas, não é? Você faz compra, você continua consumindo, mas agora com mais cuidado. Você é um cliente mais exigente, você é um cliente mais seletivo. E quais são as empresas que conseguem crescer em período de crise ou se manter em equilíbrio nesse período? Ora, são as empresas que estão preparadas para atender essas reais necessidades do cliente. Estão preparadas para ajudar o cliente a tomar a decisão, ou seja, nas escolhas seletivas, nas escolhas seletas desse cliente. E você precisa estar preparado para atender, para ajudar o cliente a tomar as melhores decisões. As empresas que conseguirem isso, elas conseguem crescer nos períodos de crise. Saiba de uma coisa, são nos momentos escuros que as estrelas brilham. Então a recessão é uma oportunidade excelente das empresas competentes crescerem e abraçarem uma fatia maior de mercado.
uma fatia que foi perdida por quem? Pelas empresas que não estavam preparadas, pelas empresas incompetentes. Veja como funciona a dinâmica. As empresas que não estão preparadas, elas vão perdendo o cliente. E as empresas que estão preparadas para lidar com as mudanças, elas vão crescer, elas vão atender esses clientes perdidos pelas outras empresas. O fato é que não importa o lugar onde você esteja nesse momento, na situação em que o cenário econômico se encontre, sempre vão haver empresas que crescem e empresas que fracassem no mercado, né? Seja em qualquer período, não só nos períodos de crise, mas em todos os períodos sempre vão haver empresas assim. É bom a gente entender que o que acontece com empresas? Por que empresas bem-sucedidas elas fracassam no período de crise? Porque empresas bem-sucedidas, elas chegam a fechar as suas portas em qualquer período. Observe esse outro gráfico, é outra pesquisa realizada pela Unisv, e nela nós mostramos como ocorre a curva da excelência, a curva da falência, aliás, de uma empresa no mercado. Uma empresa de sucesso. Como é que acontece o nascimento de uma empresa de sucesso e a falência dela? Lembre-se que eu estou falando das empresas de sucesso. Como você pode observar aí nesse gráfico, nós temos aí uma empresa passando por 5 fases em sua história. São 5 etapas na sua odisseia, não é? Na primeira fase, ela é representada por essa barra amarela que você está vendo, ela é chamada de empresa sonhadora. Por que empresa sonhadora? Porque é nesse período, é nesse momento, onde o empreendedor não tem medo. Não tem medo de sonhar, sabe? Ele é sonhador, ele sonha alto, ele sonha grande. É nesse tempo, nesse período, que as empresas de sucesso, elas estão dispostas a aprender tudo o que podem. O empreendedor, ele cola em empreendedores bem-sucedidos, né? E ele observa o que é que dá certo no mercado, o que é que não dá certo, ele estuda, ele lê bastante livro, ele investe em treinamento, ele participa de todos os cursos, de todas as palestras que tem oportunidade, né? Eu até costumo dizer, se você quer saber se um negócio vai dar certo, vai começar do zero, pergunte a 5 pessoas mal-sucedidas se o negócio vai dar certo. Se todas essas 5 pessoas disserem não faça, não vai dar certo, pode fazer que dá certo. É porque pessoas que estão estagnadas no mercado, que não estão na curva de crescimento, elas não servem de referência. Porque as técnicas comerciais elas têm que mudar de acordo com as mudanças que o cliente oferece, as mudanças do cliente. A segunda fase, que está representada por essa segunda barra, ela é quando a empresa está no período pretensioso. É uma empresa pretensiosa. Aí você pode dizer, mas pretensão é algo ruim? Ora, pretensão para o empreendedor é uma característica. Eu não sei se é algo bom ou ruim para o espírito dele, isso vai de cada um. Mas uma das características do empreendedor é que ele é pretensioso. Era uma fase que ele começa a olhar para os grandes e diz, puxa, eu posso chegar lá, eu posso passar deles. Ora, alguns deles começaram do zero. Aí ele não tem medo de investir. Ele investe na sua empresa, ele investe no crescimento do seu negócio. Ele não tem medo. Ele é realmente muito pretensioso. E logo ele ultrapassa a faixa de sobrevivência e chega na terceira fase, nessa barra, nessa odisseia, né, da empresa, que é a barrinha que você está vendo que está no topo. A empresa que atingiu ao topo. E eu quero novamente mencionar uma frase que eu gosto de repetir do saudoso Eduardo Botelho, que o difícil não é chegar no topo, o difícil é permanecer no topo, não é? Ou seja, para você chegar no topo, você empreende, mas o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje. Assim como o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Então é mais fácil chegar ao topo do que permanecer no topo. Por quê? Porque para permanecer no topo, o empreendedor tem que voltar para aquela concepção do nível sonhadora, tem que voltar para aquela barrinha amarela, não é? Mas ele não volta. Ele agora acha que sabe de tudo. Tem um treinamento, ele manda a sua equipe, ele manda o seu gerente. Interessante que tem outra pesquisa da Unisv, que a gente pode conversar em outra ocasião, que mostra que grande parte dos empresários cearenses bem-sucedidos, eu estou dando esse exemplo do Ceará, mas eu acredito que tem em todo o Brasil, eles eram gerentes de outras empresas. E um dos motivos que isso ocorre é porque o gerente está sempre aprendendo. Tem um treinamento? Manda o gerente. Ah, vai ter uma reunião para discutir sobre o seu negócio lá no Sebrae? Manda o gerente. Tem um livro legal sobre o seu negócio? Vou comprar para o gerente ler.
meu gerente precisa aprender. E aí ele vai recebendo todo esse conteúdo. Eu não estou dizendo que é ruim você treinar seu gerente. É obrigatório, você tem que treinar o seu gerente. Mas você, amigo empreendedor, você tem que continuar aprendendo. Você tem que continuar aprendendo. Às vezes você tem que esquecer tudo que você aprendeu e aprender de novo. Eu prestei consultoria para uma empresa logo no começo da minha carreira e fazendo uma radiografia da empresa, eu verifiquei, era uma pequena rede de supermercados no estado do Pará, e eram 4 sócios, 4 irmãos, e eu percebi que a empresa não ia durar muito tempo. Eu até coloquei, eu fui muito pretensioso nesse período, e eu coloquei datas de até quando a empresa poderia sobreviver. Eram vários motivos. Um dos motivos é que eram vários irmãos, 4 irmãos, só um trabalhavam, os outros só opinavam, pegavam dinheiro de dentro e investiam em fazendas, não investia na própria empresa, faltando coisas, o cliente tinha necessidades, essas necessidades não eram atendidas. Mas eles eram empresários que chegaram ao topo e acharam que não precisavam de mais de conhecimento, de saber mais de nada. E o que vai acontecer com essas empresas? Elas vão cair, elas vão ficar estagnadas, né, no mercado, elas vão cair para a faixa de sobrevivência. Esse gráfico é só uma ilustração, tá? Mas talvez ela fique acima da linha de sobrevivência, mas ela vai ficar sempre muito aquém do topo. Ela vai começar a cair. Talvez ela permaneça muitos anos aí nessa faixa de sobrevivência. E aí ela vai colocar culpa, os empresários vão colocar culpa onde? Na crise. Isso ocorre quando eu visito empresas, em qualquer período do ano, eu visito em qualquer período, em qualquer período do cenário econômico brasileiro. Você visita 2 empresas em uma mesma rua, uma está indo bem, a outra está indo mal, e quando você pergunta para o empresário que as coisas estão indo ruim, ela diz para você, rapaz, as coisas estão muito difíceis, é culpa dessa crise. Gente, qualquer época, desde 99 eu escuto essa conversa de empresários que não estão indo bem no mercado. E aí você vê um concorrente dele na mesma rua que está vendendo, que está crescendo de vento em popa. Ou seja, tem crise para um e tem crise para outra, e para outra não tem crise? Não, gente. É porque muitas empresas que já estiveram no topo, elas não mudam suas estratégias. Os empresários dizem assim, olha, se deu certo no passado, vai dar certo agora. Se não está dando certo, o problema é da crise. Às vezes ele coloca a culpa no cliente, ele diz, rapaz, o cliente é muito ingrato, eu ofereço o melhor produto, mais barato, e o cliente não compra de mim, o meu cliente é muito ingrato. É verdade, ele culpa às vezes o cliente. E ele não observa que aquele concorrente dele na mesma rua está crescendo, está vendendo. E aí quando você conversa com esse empresário, ele pode até dizer, as coisas estão um pouco difíceis, mas ele vai dizer, a gente está conseguindo se manter no mercado, graças a Deus. Na verdade ele está crescendo, é porque ele não quer revelar de cara, né? Apesar da crise, apesar de qualquer circunstância que o cenário econômico se encontre, ele vai estar em crescimento constante. Então o que é que acontece com essa empresa que já foi bem sucedida e que agora ela vai ao fracasso? Ora, o empresário acha que não precisa mais aprender. Lembra que quando ele estava na fase de empresa sonhadora, ele acreditava que quanto mais sucesso ele tinha, mais conhecimento ele tinha que buscar sobre o seu negócio, né? As empresas que permanecem no topo são aquelas que investem em treinamento. Por exemplo, elas investem em treinamento da sua equipe e investem em treinamento para ele mesmo. Eu não sei se isso ocorre com os outros colegas aqui do Gigante das Vendas 2.0, mas a maioria das empresas que me contratam são aquelas que já estão melhor do que o seu concorrente no mercado. Porque o empresário de sucesso, quanto mais sucesso ele tem, mais ele investe em treinamento, mais ele investe em consultoria. Você vê proprietários de empresas multinacionais que estão participando de todo o treinamento que pode, estão lendo todos os livros, estão assistindo todas as palestras. Por quê, gente? Se esse pessoal de sucesso está fazendo isso? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais sucesso você tem. Houve uma época que mandava quem tinha terra. Houve uma época que mandava quem tinha estrutura. Hoje quem manda no mercado é aquele que tem informação e, claro, que coloca esses conhecimentos em prática. Porque eu conheço também empresários que estudam, pesquisam, aprendem muito, mas não têm coragem para colocar suas ideias em prática e ele nunca vai sair da linha de sobrevivência. Agora você deve estar perguntando assim, professor, como é que eu sei se a minha empresa, como é que eu vou saber se a minha empresa está na faixa de sobrevivência ou se minha empresa está acima da linha de sobrevivência ou se ela está abaixo? Para a gente evitar um monte de procedimentos contábeis, eu vou usar uma ilustração bem simples para você. Se você fechasse hoje as suas vendas, parasse de vender hoje,
mas continuasse pagando as mesmas despesas, os mesmos custos, pagando os mesmos funcionários, quanto tempo você permaneceria no mercado? Você conseguiria manter a sua empresa aberta? Isso se chama abastança. E é isso que determina se a sua empresa está acima da linha de sobrevivência, se está na faixa de sobrevivência ou se está abaixo da faixa de sobrevivência. Por exemplo, se você disser para mim, professor, eu consigo ficar com a minha empresa durante 2 a 3 meses, com as portas fechadas, gastando a mesma coisa que eu gastava quando as portas estavam abertas, mas que agora eu consigo manter 2 meses. Você consegue manter de 2, 3 meses, você está abaixo da faixa de sobrevivência. Eu conheço empresas que estão crescendo e falem e quebram. Por quê? Falta fluxo de caixa. Todo o investimento dela está em estrutura, está no negócio, ela investe em novas filiais, ela não investe no ser humano, não investe no ser humano, né? Nele. Os seus recursos humanos, o seu valor, o seu capital intelectual é muito baixo. Então ele vai continuar com estrutura, mas vai chegar um tempo que ele vai recorrer a empréstimos. Na hora do imprevisto, ele não vai ter dinheiro para manter aqueles imprevistos, porque ele não tem fluxo de caixa, ele não vende suficiente. Tem empresas que quebram enquanto estão crescendo, por falta de capital intelectual para se adaptar às mudanças. Né? Para se adaptar, vai chegar um momento que o mercado vai virar de cabeça para baixo, e aí o empresário não tem informação suficiente para lidar com essa situação, com esse impacto, não vai vender suficiente, não vai manter um bom fluxo de caixa, aliás, a liquidez do seu fluxo de caixa vai ser baixa, ele não tem abastança, né? E ele vai recorrer a empréstimos e ele vai ter dificuldade. Então, veja, agora se você diz para mim, não, professor, eu consigo manter os meus negócios durante 6 a 8 meses, sem vender nada, pagando as mesmas despesas, os mesmos funcionários, os mesmos custos operacionais, como se a empresa estivesse aberta. Eu consigo passar 8 meses hoje, sem mexer em outras finanças, mexendo com o fluxo de caixa, mexendo com a minha abastança, aí você está se equilibrando na linha de sobrevivência. Talvez sua empresa dure 500 anos, mas ela vai estar sempre na faixa de sobrevivência. Então, o seu sacrifício, a luta que você vai ter, talvez não compense os resultados que você obtém durante toda a sua vida, durante todos esses anos. E quando você passar a bandeira adiante, quando você passar a empresa para os seus filhos, você vai quebrar. A empresa não tem estabilidade, a empresa não tem como se manter. Agora, se você disser para mim que a sua empresa ela vai continuar, ela consegue manter 2 anos ou mais, né? Se eu parar de fechar hoje, se eu parar de vender hoje, perdão, acima de 1 ano, né? De 1 ano a 2 anos, hoje eu consigo, professor, hoje eu consigo fechar a minha empresa e continuar tendo os mesmos gastos por mais de 12 meses, por mais de 1 ano. Então isso quer dizer que você está acima da faixa de sobrevivência, parabéns. A tendência é você crescer mais, a tendência é você chegar ao topo. Claro que ao topo, quando eu digo chegar ao topo, é em relação aos seus concorrentes, tá? Em relação aos concorrentes no seu mercado. Se você concorre com o Brasil inteiro, para chegar ao topo, é claro que é muito mais difícil. Mas se você concorre com o seu mercado local, não é tão difícil chegar no topo. O difícil é permanecer no topo. O que é que você tem que fazer então para permanecer no topo? Quando você estiver na fase, que você estiver no topo, volte a ser o empreendedor sonhador. Volte a ser aquele empreendedor que é apaixonado pelo que faz, aquele primeiro amor, aquela primeira paixão, né? E busque informações para a sua equipe. Ora, o mercado muda de dia para noite. O que funcionava ontem para ter sucesso não funciona mais hoje, né? Eu gosto de usar um exemplo. 8 anos atrás, eu não vou colocar muito tempo. Eu não estou falando lá das feiras que todo mundo faz isso, como a Feira do Caruaru, por exemplo. Eu estou falando do mercado normal. Há 8 anos atrás, se você quisesse ter sucesso no seu negócio popular, você tem um negócio popular, quer ter sucesso, você colocava uma caixa de som na calçada, colocava um palhaço ali, ou um locutor com uma voz bacana, gritando ali, né, falando alto, venha comprar, e aí você conseguia vender mais naquele dia, você conseguia vender muito, você conseguia ter sucesso. Você é cliente, não é? Você é vendedor, mas você é cliente, não é? O que é que você faz quando você vê essa situação? Aquela gritaria na calçada, hein? Você vai para outra rua, não é verdade?
Então, isso acontece com a maioria dos clientes. E o empresário, ele acha que o problema é da crise, ele continua usando aquela mesma tática. Ele diz, meu pai usava essa tática, por que esse negócio não dá certo agora? Porque o mercado muda, amigo. O cliente muda cada vez mais. Eu quero estudar agora com você, eu quero levar você a entender 4 conceitos, 4 dicas fundamentais, 4 dicas valiosas que, se você colocar em prática, a crise não vai representar perigo para o seu negócio. Tá? Se você colocar em prática essas 4 dicas, que eu vou resumir aqui nessa videoaula, mas depois você vai poder clicar, vai poder baixar o checklist, né, o checkpoint aí, com os principais pontos dessa palestra. Então, qual é a primeira dica? Retenha os seus clientes. Esse é o momento, gente, de você buscar entender cada vez mais e atender às reais necessidades do seu cliente. Busque aprender sobre o seu mercado, empenhe-se em aperfeiçoar os seus canais de vendas, treine a sua equipe para fechar mais negócios, conheça as reais necessidades do seu negócio. Quando você faz esse estudo, talvez você faça exatamente o contrário do que o seu concorrente está fazendo. O que as empresas estão fazendo hoje? Estão amarrando os investimentos, estão segurando o investimento nos períodos de recessão, né? Mas estudando a necessidade do seu cliente, talvez você descubra que é exatamente o contrário, que o caminho é ampliar os canais de vendas, que a sua participação no mercado, contratar mais vendedores, treinar seu pessoal, investir mais. Veja, o seu concorrente nesse momento, o seu concorrente, ele está de olho na sua carteira de clientes. Tenha cuidado. Ele está de olho e você precisa reter, você precisa segurar os seus clientes, né? Não é reter os investimentos, gente. É ter inteligência para cortar custos operacionais e não no investimento para o seu pessoal. Você tem que atender aquilo que o seu concorrente não está atendendo. Olha, chega de copiar o concorrente. Chega. Períodos de crise não é período de você copiar concorrente, não. É o período de você buscar o que o seu concorrente não faz e o seu cliente adoraria que você fizesse. Pergunte, o que o meu concorrente não faz e o meu cliente adoraria que eu fizesse? Faça isso. Invista nisso. Esse é o momento, porque você precisa reter os seus clientes, né? Essa fatia de mercado que os seus concorrentes ainda não têm. E elas estão investindo forte para obter essa fatia que elas não têm ainda. Como é que você tem que fazer, então, para se defender disso? Para que o seu concorrente não tome a sua carteira de clientes? Ora, estudar as reais necessidades do seu cliente e investir, buscar estratégias inteligentes para reter os clientes em seu mercado. Vamos, então, para a segunda dica? Pare de respirar a crise. Você respira a crise? Me responda. Ora, a crise sempre existiu, amigo. Ela é tão antiga quanto a morte. Sabe o que é que muda quando a gente passa, por exemplo, por distúrbios políticos, como nós estamos passando nesse momento? O que é que acontece? As barreiras da crise elas mudam de lugar. Dessa forma, o vendedor de sucesso, o empreendedor de sucesso, ele deve se adaptar às mudanças. Ele deve encontrar soluções lucrativas para contornar as novas barreiras da crise. Como? Como? Ficando de olho nas oportunidades que você ainda tem, ao invés de ficar chorando com as oportunidades que você perdeu no mercado. Eu digo até, se for preciso, desliga a televisão na hora do noticiário. Eu gosto de assistir jornal para me atualizar, mas fala tanto em crise e a gente corre o risco de ficar respirando crise. Pare de falar de crise em sua casa. Você não acha que esse é o momento ideal de você rever as suas estratégias ao invés de ficar respirando crise? Vamos para a terceira dica? Prospecte mais. Capacite o seu pessoal na arte de prospectar mais. Primeiro, claro, você retém os seus clientes, mas você tem que continuar prospectando, né? conseguindo novos clientes. E você tem que estipular metas. Né? Estipular metas de prospecção. A sua equipe, eu pergunto, a sua equipe tem metas de prospecção? Eu conheço empresas que elas não conseguem atingir as suas metas de vendas porque não tem meta de prospecção. Quando você continua prospectando, mesmo que imprevistos maiores ocorram no futuro, você garante a sobrevivência da sua empresa. Então, prospecte em curto, médio e longo prazo. E implante a prospecção como uma rotina em sua equipe, com metas bem definidas
de prospecção, né? Para você encontrar novos clientes. Esse é o ponto fraco do seu concorrente. O seu concorrente não está de olho nos clientes que ele tem, gente. Ele está de olho no mercado que ele não tem ainda. Então, esse é o calcanhar de Aquiles do seu concorrente. Então, invista em prospecção. Vamos então para a quarta e última dica? Feche mais vendas. Você vai dizer, mas professor, esse é o meu objetivo. Eu estou fazendo o Gigantes das Vendas 2.0 porque eu quero fazer mais vendas. Mas a pergunta é, você está desenvolvendo a sua competência para fechar mais vendas? Você está treinando a sua equipe para fechar mais vendas? Você está tendo competência para investir em sua equipe nos momentos de crise, em fechamento de vendas? A lógica é simples. Os peixes reduziram, treine o seu pessoal para pescar melhor. Olha, a matemática é simples. Se antes você conseguia fechar com 40% dos clientes que lhe procuravam, ou os clientes que seus vendedores visitavam, agora como o fluxo de clientes diminuiu, você precisa fechar com 60%, 50%, 60%, 70% ou até mais. Não é? E preste atenção, para isso não basta você ter o melhor produto ou serviço. Ah, eu tenho o melhor produto, eu tenho um atendimento de qualidade. Parabéns, mas isso é pré-requisito básico. É obrigatório, não é diferencial de mercado. O que é diferencial de mercado hoje, gente? É entender a verdadeira essência da arte de vendas, da arte de negociar, que se resume em descobrir a real necessidade do cliente, ajudá-lo a tomar a melhor decisão naquela ocasião e, claro, ser bem recompensado por isso, porque se você não for bem recompensado, não fecha o ciclo da negociação e não adianta, porque não é uma venda de sucesso. Essa é a essência da arte da venda, né? Descobrir a real necessidade do cliente, ajudá-lo a tomar a melhor decisão para aquela ocasião e ser bem recompensado por isso. Essa mesma pesquisa da Unisve, ela mostrou que entre 70% a 80% dos clientes que entram em sua loja ou que são abordados pelos seus vendedores, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar comprando aquele produto ou serviço que lhes foi oferecido. A pergunta que você precisa responder é, eles estão comprando de mim ou estão comprando de meu concorrente? Então treine o seu pessoal para fechar mais vendas. Gostou dessas dicas? Se você colocar em prática esses conhecimentos que aqui compartilhamos, eu não tenho dúvida, você vai brilhar cada vez mais em um mercado cada vez mais escuro. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Se você gostou, marque um gostei aí, deixe o seu comentário também. Eu vou responder todos os comentários com muito carinho e atenção. Agora, claro, eu quero dar o presente que eu prometi para você. Essa aula que você assistiu, eu acredito que você gostou, porque você está comigo até o final, foram 30 e poucos minutos de aula, faz parte de um treinamento maior, de 8 horas, com esse mesmo título, Lucratividade em Tempos de Crise, como vender mais e melhor em tempos difíceis. Nesse treinamento de 8 horas, nós temos muito conteúdo de valor para a sua empresa. Nós abordamos, entre outros temas, outras dicas para você, mesmo sendo uma pequena empresa, vai poder vender mais e melhor em tempos de crise. Como ter ideias criativas para vender mais em datas comemorativas? O que fazer para acelerar as vendas? Como pequenas empresas podem utilizar a internet, o Facebook, o e-mail marketing, o Instagram e outras tecnologias para aumentar as suas vendas de forma simples e descomplicada. Como tornar pequenas equipes altamente produtivas para vender, entre outros tópicos que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Por que você vai gostar muito? Pelo seguinte, nós estamos terminando de gravar esse seminário para ser vendido como um treinamento online no site da Unisve pelo valor de R$250 e eu quero dar ele de presente para você. É com exclusividade somente para você que está nos assistindo aqui no Gigante das Vendas 2.0. Como é que eu vou saber que é você? Porque você vai deixar seu comentário aqui. Depois você vai acessar o meu site, Josiandre, é o meu nome, josiandre.com.br. Você vai clicar lá, quando você abrir o site, vai ter um banner ou um link dizendo assim, eu assisti o Gigante das Vendas, os Gigantes das Vendas 2.0. Você clica lá e aí você vai para uma página onde eu vou te explicar, são 5 passos que você vai ter que executar, passos simples, e você vai ganhar esse treinamento totalmente de graça. Os meus sócios devem estar dizendo que eu estou maluco nesse momento, mas é a minha maneira de dizer muito obrigado a você por ter assistido essa palestra, essa minha aula até o final, tá bom? Então, olha,
Muito bom ter te encontrado, muito bom te conhecer aqui no Gigantes das Vendas. Ainda temos muito que aprender com os nossos colegas. Vamos em frente, esse é o momento de você mostrar que é um vendedor realmente com sangue na veia, com pulso, com garra e determinação para vencer a crise, tá bom? Um grande abraço, muito sucesso e super vendas para você!